A paz do Senhor, meu nome é Círio. Eu venho contar um pouco aqui do meu testemunho. A obra que Deus fez na minha vida, a promessa que Ele fez na minha vida, foi através do posicionamento, né? Quando eu me encontrava fadigado, cansado, humilhado, eu busquei a presença de Deus, né? Era uma pessoa leiga, não entendia nada o que ele poderia fazer, mas eu aceitei de todo o meu coração. Eu abri meu coração, né? E Deus fez maravilhas na minha vida. Eu vi a glória de Deus agindo ao meu favor. Porque quando a gente não sabe, mesmo busca, é a mesma coisa de um aluno quando a gente se enquadra numa escola para saber todas as formas de aprender. Digo, a ler, a escrever o seu nome, relação, fazer conta, estudar ciência e por assim vai. Então eu sabia só até aí, mas aquilo que Deus fez no tempo com os profetas e quando veio Jesus, disso eu não sabia nada, né? Então isso, com tantas coisas, com tantas vontades minha, com a minha força, do meu querer, eu não consegui chegar na onde eu sempre queria chegar, né? Eu não tinha força para chegar, entende? Então teve que acontecer algo comigo, na onde eu perdi tudo, perdi minha moral, perdi meus familiares, perdi a confiança, perdi tudo e fui para a sarjeta, onde a rua, né? Onde todo mundo se enquadra hoje. Por quê? Por causa das minhas próprias vontades, da minhas próprias forças, do meu querer. A minha carne gritava para fazer o mal, né? Eu não conhecia como alimentar o espírito. Eu não tive uma instrução, não tive um pastor. Nesse meio tempo que eu estava nessa calamidade de fazer as minhas próprias vontades. Mas sobre a rua, sobre o deserto, Deus ele se prostrou porque ele viu o que eu queria. Largar o sofrimento e conhecer a verdade para que eu pudesse caminhar, para que eu pudesse alcançar o meu objetivo. Eu estava aqui meditando a palavra, né? Faço um período de 1 capítulo, 2 capítulos, sempre se alimentando em oração ou um propósito, para que eu possa estabelecer e sempre estar direcionado ao caminho. É isso que me faz andar. É a palavra de Deus. E guardar também. Não é só apenas ler. Nós temos que guardar. Nós temos que praticar. Nem que só for um pouquinho. Deus ele vê sinceridade. E ele age na nossa vida porque a gente está sendo sincero. A gente está sendo verdadeiro. Então isso acontece. Só acontece naqueles que crê. Naqueles que têm a fé. Mesmo que está apertado. Mesmo que está no sufoco. Mesmo que está tendo tempestade. Se você crê, Deus ele abre a janela do céu. Então eu venho contar aqui no seu capítulo 4, seu versículo 12, né? Na saída de Jesus, quando ele estava ali sendo tentado pelo inimigo, né? Nós viemos aqui no versículo 12, fala assim, ó: Jesus na Galileia, os primeiros discípulos. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, João que fala na Bíblia aqui, não é o João discípulo, né? Mas sim aquele que veio junto com Jesus, aquele que veio testificar no batismo em água e pregando ao deserto, aquele que falava raça de víbora, né? Porque duvidaste e tal, é esse João.
o João Batista. Entende? Aí fala assim, Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombras da morte, e a luz raiou. Jesus, ele foi levado ao Espírito, ele teve ali, né, um propósito com o Pai, né, deixando de se alimentar, de beber e fazendo um propósito. Mas Jesus, ele era Jesus, ele estava fortalecendo o Espírito, mas ele queria nos lustrar o que devemos fazer. Qual é o caminho que devemos tomar? Ele queria mostrar o caminho para mim e para você, porque ele viu com obediência, ele veio com uma autoridade, ele veio para seguir as orientações do Pai, se passando por filho. O próprio Deus, ele fez carne para que descesse na terra, para que pudesse mostrar o verdadeiro caminho para todos aqueles que vissem ele. Jesus, ele desceu ao mar depois ali do propósito. Jesus, ele viu ali aquela terra de Zebulon e de Naftali, para que viesse ver aqueles pescadores, para que viesse ver aquelas pessoas, porque estava morto espiritualmente, estava vivendo o carnal, estava vivendo as coisas do qual estava fazendo e não estava acontecendo, e tudo se arruinava por ali, porque não tinha luz, tinha trevas. Mas veio uma luz. A luz quer dizer o quê? O símbolo Jesus. Jesus é a luz, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. A palavra fala que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus, porque Jesus, ele mostrou o caminho. Ele fez a parte dele durante 3 anos. Foi o propósito de Deus na terra, para que nós podemos enxergar, para que nós podemos andar, para que nós podemos caminhar, para que nós podemos, mesmo com as lutas, estar firme no caminho, para que nós podemos alcançar o nosso objetivo, porque Deus conhece o nosso coração, Deus sabe a nossa necessidade, Deus sabe o nosso deitar, o nosso levantar. A palavra fala que ele é onisciente e onipresente, ele vê todos os lugares. Irmão, se fosse só pela minha palavra, você poderia achar até mesmo dúvidas. Mas é a palavra de Deus que nos traz a resolução. É a palavra de Deus, é verídica e fez ações na vida de pessoas. E eu sou uma delas. Deus, ele não quer que você fale com eloquência, não, irmão. Deus quer que você busque de todo o teu coração, de toda a tua verdade, de toda a sinceridade. Sabe por que ele fala que nós temos que fazer que nem uma criança? Porque uma criança, ela não tem maldade, ela busca com sinceridade. É um símbolo para que a gente possa chegar no reino do céu. É isso. Aí Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dos irmãos Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após a mim, e eu vos farei pescadores de homem. Jesus, ele estava resgatando
aqueles que estavam na treva e chamando, eles não eram capacitados. Eles não entendiam o que Jesus veio trazer a eles naquele tempo. Eles não entendiam, mas eles foram ensinados no período de 3 anos. Como? Parado? Como? Com o ouvido tapado? Para que a gente possa ver a glória de Deus se manifestar, irmão, a gente temos que abrir o nosso ouvido. A gente temos que dar atenção àquilo que é verdade e abrir o nosso coração para que seja manifesto a glória de Deus. Então eles, deixando logo as redes, seguindo-no, e diante-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando-os imediatamente o barco e o seu pai, e seguindo. E percorria Jesus a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades, moléstia entre o povo. E a sua forma ocorreu por toda a Síria e trazia todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades, tormentados e demoniados, e lunáticos e paralíticos, e eles os curavam. E seguia a uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, e Jerusalém, e Judéia, além do Jordão. Então Jesus, ele mostrou aos seus discípulos, depois de escolher eles, Jesus, ele chamou para uma grande obra, ensinando eles todo o foco, toda a perseverança, toda a renúncia, para que eles pudessem fazer-se igual a ele naquele tempo. Então por isso que ele chamou aqueles que não são capacitados. Porque Deus, ele capacita. Conforme você querer, conforme a sua vontade, conforme como você pega. Não para se beneficiar em algo, mas de todo o coração. Tem que ser de verdade, irmão. Se você não aceitar de verdade, não tem como você ver a glória de Deus. Se você faz por engano, um dia a tua máscara vai cair. Como caiu de Judas. Como caiu a de Pedro. No último dia, que negou Jesus. Por medo, irmão. Muitas das vezes é o medo que nos aflige, nos atacam. E a gente não quer se direcionar por medo, por mudar. A palavra fala que nós temos que ser uma nova criatura. A palavra de Deus fala também, aqueles que está limpo, que se limpe mais, é buscando a verdade, é se humilhando na presença de Deus, irmão. Porque você não está se humilhando na presença do homem, mas sim está se humilhando na presença de Deus. É o único que pode te ajudar, é o único que pode te levantar, é o único que pode trazer sua família de volta, é o único que pode fazer todas as coisas, não só por você, mas por todos. Entende? Foi um período de 3 anos, Jesus ali levando a palavra, curando os enfermos, expulsando os demônios. Você tá me entendendo? E depois disso, pensaram que era o fim de Jesus, falando solta Barrabás, solta... O povo gritava ali, no tempo de Jesus,
na onde Pilatos, na onde Herodes não viu maldade, aonde não via erros, ali não havia culpa contra Jesus, né? Mas o povo gritava, o mundo gritou. A decisão da carne gritou naquele tempo. Solta Barrabás, um homem que cometeu homicídios. Um homem que é totalmente oposto da fase do mundo. E um homem julgado, mas era para ser assim. Era para se cumprir dessa forma. Porque o certo é justificado por Deus, irmão. Para que o mundo visse que ele era o Messias. Para que o mundo visse que ele era o Filho de Deus, irmão. E ele foi ali para cumprir. Ele mostrando isso para mim e para você. Você também cumpre. Porque a tua fé está depositada na sinceridade, na verdade, no querer mudar. E as coisas só andam depois que você muda. A perfeição não está aqui, ó. Aqui no músculo forte. Nossa, esse cara aí, rapaz, você é louco, tá bonitão por fora. Hã? Uma camisa adequada como essas de marca, né? Estiloso, pá. Relojão, pá. Entendeu? Mas é por dentro. É o teu interior, irmão, que tem que ser mudado. Eis que tudo se fez novo. Deus fala por dentro. A palavra de Deus também nos recita e fala que o pecado não é o que entra, sabe? É o que sai. Porque nós somos boca de Deus. Nós carrega a Deus a todo momento, você querendo ou não querendo, porque você tem o fôlego de vida, você tem esperança. Você tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo carrega com você. Mas para ser ativo, para que você venha ouvir a orientação do Espírito Santo, que é o Consolador, foi quando Jesus falou assim, eu vou ir preparar a morada, mas eu não vou deixar órfãos. Eu vou deixar com o Espírito Santo para que vocês venham escutar e seguir e se posicionar. Porque o Espírito Santo te incomoda quando você está no caminho certo. Aí vem a voz do inimigo, porque muitas das vezes a gente prestamos nossos ouvidos e acabamos prevaricando. Acabamos saindo do caminho, acabamos acontecer de nós perder a nossa bênção. Porque nós somos espírito, mas a gente é corpo e alma. Nós somos carne. Então, para que a gente pudesse andar no caminho, a gente tem que seguir Jesus, irmão. Entende como é que é o negócio? Entende como que tu vai se levantar? Entende como você vai se posicionar? Entende como você vai ser avisado pelo Espírito Santo quando há um mal encostar? Como a autoridade de Deus vai chegar na sua vida e Deus vai te colocar palavra porque você vai ter palavra, porque você se alimenta da palavra de Deus, da correção de Deus, o que você deve ou não deve fazer. É a palavra de Deus, irmão. Não é a palavra do Sírio. Não é a palavra do irmão Johnny. É a palavra de Deus que está sendo aplicada. Mas basta você, irmão, querer mudar isso aqui, ó. Esquecer. Jesus, quando ele estava passando ali no tanque de Betesda, viu aquele coxo. E Jesus perguntando àquele coxo, falando, o que queres que eu te faça? Ele falou que queria andar. Que toda vez que o anjo se parava ali no tanque de Betesda ali, chegavam na frente dele e pulava. E ele sempre ficava por último e quando alguém pulava naquele tanque, algo acontecia.
Mas a vontade dele era pular lá também. Mas sempre passavam à frente dele. Ele não teve ajuda de ninguém. Mas Jesus viu isso, porque viu a sinceridade dele, irmão. Mas Jesus falou assim: ei, se levante e ande. Ei, toma o teu leito lá e ande, não conte para ninguém. Mas Jesus sabia que ele ia falar. Jesus ia saber que ele ia falar e ia contar e testificar para o povo: ó, Jesus passou por ali, a minha vontade era andar, só que ele falou: ó, toma teu leito. Sabe por que ele falou toma teu leito? Não se esqueça de onde eu te tirei, não. Não se esqueça de onde eu te coloquei, não. Não se esqueça da minha misericórdia, do que eu fiz para você chegar até aí. Aí quando nós estamos acolhidos, irmão, quando nós está bem, quando nós está se alimentando, quando nós está tomando banho, quando nós está roupando uma roupa limpa no corpo, você tá me entendendo? Esquecemos das coisas, da bondade de Deus sobre a minha e a tua vida. Se esquecemos do que Deus operou e fez nós chegar. Mas com a minha vontade, eu consigo? Consigo? Mas se eu colocar na posição. Não com a força do meu braço. Porque não é com a força da carne, irmão, que chega a lugar nenhum. É você matando a carne e fortalecendo o espírito. Porque a força é de Deus, irmão. Amém? Eu peço que venha escutar isso. Isso não. Que venha escutar a verdade. Que venha abrir os ouvidos. Venha dar atenção com os olhos. E senta para escutar o que o Espírito Santo diz à igreja. Porque quem prega não sou eu, irmão. Quem prega é o Espírito Santo. É por isso que Jesus ele deixou o Consolador na minha e na tua vida. Porque quando a gente se alimenta do Espírito, o Espírito se manifesta em mim e em você. Amém? Fica com a santa paz de Deus.